Olá, me chamo Girlane da Silva dos Santos, sou mestranda pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. E junto com as colegas Jailda da Silva dos Santos, Josiane Calel da Silva, nossa orientadora, Zuma Elizabeth de Freitas Madruga, desenvolvemos a pesquisa intitulada Etnomodelagem e Plantação de Laranjas, possibilidade para o ensino e aprendizagem de matemática. Nosso contexto de pesquisa, inicialmente, né, vem da questão do ensino da matemática ser um ensino abstrato, que não traz relações com as vivências cotidianas dos alunos, e essas vivências não possibilita, né, que os alunos vejam a aplicação da matemática em sua vida, podendo criar relação entre o conteúdo matemático que é trabalhado em sala e as aplicações cotidianas que são desenvolvidas em suas práticas. Em meio a isso, né, observamos que existe uma mudança no cenário educacional, em especial na matemática, com o intuito de promover um ensino mais dinâmico e significativo, objetivando que os alunos tornem-se protagonistas no processo de ensino-aprendizagem, que eles consigam perceber a matemática na vivência e que possa aplicar os conteúdos que são desenvolvidos em salas de aula em suas práticas cotidianas, a partir da similaridade das relações que podem ser traçadas no processo de ensino. Em meio a isso, né, buscamos por meio da etnomodelagem, que é uma temática ainda que está sendo discutida, que tem discussões, poucas discussões, mas que tem essa perspectiva, né, da valorização cultural, de valorizar o conhecimento que é advindo das vivências culturais de determinados grupos, buscar essas relações desses conhecimentos com aqueles que são aprendidos dentro da academia, né, no âmbito educacional. Em meio a isso, né, buscamos a temática, né, da plantação de laranja, por morarmos, né, no interior da Bahia e por vezes, né, esse, essa questão, né, do cultivo próprio para o consumo fazer parte da nossa realidade. Então, buscamos a questão da plantação de laranja com o intuito, né, de perceber essas relações entre a matemática que é desenvolvida por determinados produtores na plantação e o conhecimento matemático que pode ser emergido, né, da plantação do conhecimento que é apresentado pelo produtor. E aí, diante disso, temos como objetivo analisar os conhecimentos matemáticos utilizados por produtores de laranja sob o olhar da etnomodelagem e indicar possibilidades para o ensino de matemática. Nosso referencial teórico inicial, né, é a etnomodelagem, mas sabemos que a etnomodelagem é a junção entre a etnomatemática e a modelagem matemática. A etnomatemática no sentido da valorização cultural e a modelagem matemática das práticas dos cálculos, né? Essa relação entre a matemática acadêmica. Então, a junção entre a modelagem e a etno é que tem a etnomodelagem, desculpa. E aí nos baseamos, né, na visão de Madruga 2022, que diz o seguinte, né, a etnomodelagem é uma proposta metodológica que se utiliza dos conceitos de diversidade de cultura etno, em consonância com a modelagem matemática TICAS, com o objetivo de potencializar a aprendizagem matema nos diferentes níveis de escolaridade. E aí, diante, né, dessa concepção, né, que tem, né, da questão da etnomodelagem, a gente tem a visão, né, de Rosiório. E dentro dessa visão de Rosiório, ele traz três perspectivas, a partir das visões êmica, ética e dialógica. O que seria, né, a visão êmica? A visão êmica é a visão do o saber matemático desenvolvido dentro daquele grupo, dentro daquela cultura. A visão ética é o conhecimento matemático que é adquirido a partir do âmbito, né, da academia, do âmbito educacional, que é a academia.
E a visão dialógica é a relação entre a êmica e a ética. Então, a junção entre a êmica e a ética é a que a gente tem a visão dialógica, que provoca, né, essa inter-relação entre os saberes e busca a similaridade, né, desses conhecimentos que são potencializados na forma da aprendizagem que vai ser desenvolvida, né, do saber matemático. A nossa metodologia foi a pesquisa desenvolvida, foi a pesquisa qualitativa, né, no sentido que a gente pôde levantar hipóteses, conjecturar a partir das informações que foram coletadas mediante a, a entrevista que desenvolvemos, né? Que, já adiantando, né, a entrevista foi o nosso meio de coleta de dados. Utilizamos a entrevista semi-estruturada, pois essa permite que o entrevistado possa, no decorrer do diálogo, eh, realizar perguntas que condicione o entrevistador responder e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. Nossos participantes da pesquisa foram dois agricultores de cidades distintas, mas que têm a plantação de laranja também como fonte de renda, né, e sustento da família. Então, nosso primeiro entrevistado foi uma agricultora de 62 anos, e ela relatou que vive na roça, né, desde pequena, que trabalha na roça para ajudar os pais e que a laranja também, a plantação de laranja também é uma fonte de renda na sua vida hoje. O segundo entrevistado foi um produtor da cidade de Lages, no interior da Bahia. Este tem 50 anos. Ele também planta laranja. Ele disse, né, que a laranja também contribui como fonte, né, para sustentar a família, além de outros produtos que ele planta na zona rural. Só salientando, né, que a primeira produtora, ela é do município de Governador Mangabeira, também um município do interior da Bahia. Na nossa análise de dados, a nossa análise de dados, a gente produziu, né, nessa perspectiva de ver possibilidades para o ensino e aprendizagem da matemática. E aí, a partir das falas, né, que foram realizadas pelos produtores, emergiram duas categorias. A primeira foi perda-ganha. E nessa perda-ganha, dentro da sala, a gente identificou que pode ser trabalhado o conteúdo de matemática financeira, que aí ficou, né, perda-ganha, a matemática financeira em ação. E aí, quando foi perguntado, né, se a produção de laranja, a plantação, no caso, né, desculpa, era lucrativa, o entrevistado disse que não, mas que é a única solução para nós que somos agricultores, porque é o recurso que temos, os gastos são muitos. Usamos muitos remédios, adubo químicos, produtos de crescimento, carregos, etc. E aí, para reforçar a fala, né, do entrevistado, a gente traz a citação de Santos 2017, em que ele disse: quando a diferença entre a receita e a despesa é positiva, chamamos a diferença de lucro. Quando essa diferença é negativa, chamamos essa diferença de prejuízo. Os comerciantes calcularem a margem de lucro que deseja obter em um determinado período, deve-se levar em conta todas as suas despesas fixas. E aí a gente percebe, né, que o entrevistado, ele tem essa visão de que ele faz um investimento para que a produção de laranja seja boa, para que a laranja dê bons frutos, quando ele coloca remédio, adubo, dentre outras coisas. Mas que ao fim ele não tem esse resultado, né? Que é o lucro. E ainda ele reforça, né? Que o que plantamos não dá resultado. E aí, dentro ainda dessa categoria, a gente questionou, né? A questão trouxe como pergunta de onde, como era vendido, né? A questão da laranja. E aí, entrevistado 2 disse que vendia em carro, vender o centro, porque vende mais, né? Aí quem comprava na mão da gente ia vender em dúzia. E aí perguntou-se, e a dúzia era quanto?
A dúzia é, em média, R$ 4. E o centro? Hoje está na faixa de 25 o centro, mas naquela época era 20, 18, 17, que tem muito. Já quem tem, já tem o quê, né? Uns 5 anos que parei. Mas a laranja é sempre um preço assim, R$ 20 o centro, 25. Então, nessa fala do entrevistado, a gente percebe, né, que a ideia de lucro é vender quando vende mais, né? Vendeu tudo. Se vendeu tudo, tem lucro. E aí ele condiciona a questão de vender no centro ser mais lucrativo. Outra categoria que emergiu foi na sua plantação, onde tem matemática. E aí foi perguntado primeiro, né? Utiliza a matemática em seu trabalho? Em que situação e de que forma? Aí o primeiro disse que utilizamos sim, nas vendas, nos pesos, vendidas caixas e toneladas, adubos e tratores. Então, a partir da fala, né, dos entrevistados, a gente percebeu que eles têm essa concepção de utilizar a matemática e que o assunto que pode ser abordado aqui em relação à matemática é unidades de medida, porque ele traz a questão do peso, da tonelada, e aí a questão do adubo, é a questão que ele fala, né, da saca, e o trator, que é a questão do tempo do arado, dentre outras coisas. E aí, em relação ao entrevistado 2, ele traz, né, essa informação que 3 metros, media com vara, pegava uma vara de 3 metros, saía medindo um pé para o outro. Então, na visão do entrevistador 2, a matemática era aplicada na questão da plantação, que ele faz esse, né, esse 3 metros é a questão da distância de um pé ou outro. E que utilizava essa vara, né, para ter a noção da medição de uma planta à outra, né, da questão dos 3 metros de um a outro. E aí a gente formaliza, né, essa ideia da medição com a citação de Praz, 2008, em que ele diz que, em nossa civilização atual, os processos de medição são bastante complexos, a fim de satisfazer as medidas das ciências e da tecnologia em épocas remotas. O homem utilizou processos simples suficiente para a sua técnica primitiva, né? E essa ideia de praxis reforça o que a gente tem de conhecimento de medidas, né? Que antes não tinha uma medida, que utilizava-se diversas medidas, né? Para fazer e que havia uma variação. E com o tempo, essa medida foi universalizada graças ao sistema internacional, né? Então, o que pode acontecer, né, nessa discussão, né? Aqui pode ocorrer isso também, né? De um produtor ter uma distância maior, uma distância menor, utilizar outras eh, unidades de medida, mas que ele perceba, né, esse conteúdo é a matemática presente na plantação da laranja. E aí, nossa conclusão, concluímos inicialmente, né, que é importante relacionar o ensino de matemática à vivência do estudante, no sentido de aproximar eles da do âmbito escolar, né? Para que eles se sintam protagonistas, para que eles vejam a aplicação da matemática no seu dia e que possa levar essas relações para as suas vivências cotidianas, fazendo as aplicações. Para além, né, a questão da valorização de saberes em fazeres determinados grupos, porque essa é a ideia que a etnomodelagem traz, né? Essa valorização do saber dos fazeres, né? Então, valorizar o que cada estudante tem de conhecimento. E aí isso vai depender, claro, da região que cada um está inserido, porque a cultura de uma região não é a mesma da outra, mas a gente precisa trabalhar a matemática a partir dessa valorização, entendendo a importância dos estudantes trazer aquilo que ele já conhece, que ele já domina, né, que é da sua vivência,
para o contexto da sala de aula e, a partir disso, eles poderem interrelacionar as vivências, as práticas deles com os conteúdos matemáticos. E aí, de fato, eles poderem perceber a aplicação da matemática no dia a dia. E para além, né, pensar no ensino mais significativo, um ensino de matemática mais significativo. E para pensar nesse ensino significativo, é, novamente, né, retratar essas informações, de trazer a realidade, de aproximar os alunos de sua vivência e trazer essas vivências para a sala de aula, para que eles comuniquem, para que eles sejam protagonistas do processo de ensino-aprendizagem e que a ação reflita no processo de ensino. E por fim, né, repensar das práticas educativas. Então, é necessário pensar de como atuar, de como ministrar essas ações em sala de aula. O que precisa ser feito para que os alunos consigam participar, para que os alunos sejam protagonistas e que eles tracem essas relações e que eles percebam que a matemática está presente no dia a dia dele e que faz parte da nossa vivência e que tudo ao nosso redor tem matemática e que a matemática é importante e que ela não precisa ser vista só de forma abstrata, só para a resolução de problemas, mas que a gente pode aplicar ela em outras maneiras e que a gente acaba utilizando, mas sem ter essa percepção. Essas são nossas referências. Aqui estão nossos agradecimentos. Agradecemos ao grupo GPT-MAC, que é o grupo de pesquisa ao qual fazemos parte, a FAPESB, por ter uma mestranda que é bolsista. Agradecemos pela atenção a todos.